pisarás duas vezes no mesmo rio. Ao vê-lo, lembramos do ventre materno morno e protegido. Relembramos a infância, ela não volta, segue o movimento do tempo em direção à adolescência, à juventude, à maturidade e velhice. Quem de nós já não desejou eternizá-la? Nas lembranças dos abraços da família, no caminhar de mãos dadas, sem pressa, recolhendo pedras pelo caminho. O tempo é implacável, ele passa, e em 3 ou 5 horas conto tudo. A infância volta, nos banhos de rio, na chuva, no mar, nas visitas ao parque, nas corridas sem pressa. Assim como dizia o centenário e saudoso Iberê Camargo, é provável que meu interesse pela arte tenha começado na infância, com a minha paixão pelo lápis de cor, pelo caderno de desenho. À medida que envelhecemos, parece que a infância fica mais perto, porque a infância é tempo de simplicidade, da cumplicidade com os anjos, tempo do lápis de cera, do crayon. Ela tem uma base biológica e precisa de um ambiente social que a ative, que a alimente e respeite. Infância precisa de respeito e proteção. A criança deve ser incentivada a ler, a frequentar a escola, a gostar da escola, dos cadernos, dos livros e a gostar das brincadeiras, porque ao brincar, seu cérebro processa sinapses que desenvolvem a aprendizagem. Ela tem direito à convivência familiar e comunitária, pois assim ela saberá reconhecer os seus direitos e os direitos dos outros. Aprenderá a contar seus brinquedos, a olhar o céu, a contar as estrelas e, quando crescer, aprenderá a ser um adulto saudável e feliz. A criança tem direito de ser criança e ser feliz. Nunca pisarás duas vezes no mesmo rio.
Ao vê-lo, lembramos do ventre materno morno e protegido. Relembramos a infância, ela não volta, segue o movimento do tempo em direção à adolescência, à juventude, à maturidade e velhice. Quem de nós já não desejou eternizá-la? Nas lembranças dos abraços da família, no caminhar de mãos dadas, sem pressa, recolhendo pedras pelo caminho. O tempo é implacável, ele passa, e em 3 ou 5 horas conto tudo. A infância volta, nos banhos de rio, na chuva, no mar, nas visitas ao parque, nas corridas sem pressa. Assim como dizia o centenário e saudoso Iberê Camargo, é provável que meu interesse pela arte tenha começado na infância, com a minha paixão pelo lápis de cor, pelo caderno de desenho. À medida que envelhecemos, parece que a infância fica mais perto, porque a infância é tempo de simplicidade, da cumplicidade com os anjos, tempo do lápis de cera, do crayon. Ela tem uma base biológica e precisa de um ambiente social que a ative, que a alimente e respeite. Infância precisa de respeito e proteção. A criança deve ser incentivada a ler, a frequentar a escola, a gostar da escola, dos cadernos, dos livros e a gostar das brincadeiras, porque ao brincar, seu cérebro processa sinapses que desenvolvem a aprendizagem. Ela tem direito à convivência familiar e comunitária, pois assim ela saberá reconhecer os seus direitos e os direitos dos outros. Aprenderá a contar seus brinquedos, a olhar o céu, a contar as estrelas e, quando crescer, aprenderá a ser um adulto saudável e feliz. A criança tem direito de ser criança e ser feliz. O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador do Rio Grande do Sul tem por objetivos avaliar, potencializar e propor novas estratégias de atuação para acelerar a erradicação do trabalho infantil. Este é o testemunho dos esforços de pessoas e instituições para garantir uma infância plena a todas as crianças gaúchas. O Fórum
Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador do Rio Grande do Sul é a demonstração do trabalho em rede, como recomenda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicar o fato de nascermos todos iguais e apenas as crianças de origem negra, pardas e pobres serem a maioria no trabalho infantil? Quem irá responder essa pergunta é a doutora Maria Regina Faia Zambuja, coordenadora da Promotoria da Infância e Adolescência. A população que fica abarcada pelo trabalho infantil, diferente de outras violações de direito, se volta principalmente para as crianças vulneráveis socialmente, cujas famílias não tiveram acesso à educação e, portanto, também não investem na educação de seus filhos. E isso tudo faz com que elas se aproximem ou tenham mais facilidade de desenvolver atividades ligadas à exploração no trabalho infantil. A gente também pode apontar que essas famílias, muitas vezes, elas acreditam que a criança ingressando no trabalho infantil, ela vai aprender com mais rapidez e com mais facilidade um ofício para a vida adulta. A gente sabe que é exatamente o contrário. A criança que se envolve no trabalho infantil apresenta sérios prejuízos e a primeira manifestação é o afastamento da escola, com sérios prejuízos tanto no momento como no futuro dessa criança. Nós temos, por exemplo, hoje um instrumento informatizado que se chama FICAI, que permite levantar os dados das crianças que estão infrequentes ou que deixaram a escola. E ali aparece exatamente essa parcela da população, mais vulnerável, com mais dificuldade social, com pouca escolaridade dos pais, situação econômica precária. Isso tudo são fatores que facilitam o ingresso da criança no trabalho infantil. O conceito de infância surge no século XVIII, com a modernidade e o avanço das ciências sociais, educacionais e a psicologia. As primeiras leis de proteção à criança trabalhadora surgem em 1802, com a Carta dos Aprendizes, que instituía a jornada de trabalho de no máximo 12 horas e proibia o trabalho noturno. Vamos entender um pouco da história do trabalho infantil na era moderna, ouvindo Luiz Alfredo Cienza, engenheiro de saúde e segurança da Superintendência do Trabalho. Boa parte da própria inspeção do trabalho nasceu da necessidade de combater o trabalho infantil. No início, nos primórdios da Revolução Industrial, o trabalho infantil foi intensamente utilizado e a condição foi tão violenta, as formas de exploração foram tão violentas que isso levou a uma forma de regulação pelo próprio Estado. Dessa regulação nasceu a inspeção do trabalho, com uma parte dela ao menos voltada para essas questões. O trabalho infantil, o trabalho precoce, é capaz de impactar muito seriamente a vida daquelas pequenas pessoas. Durante o período de infância e também na adolescência, os nossos sistemas biológicos ainda estão em fase de formação e essa formação precisa de condicionantes para que ela possa se desenvolver plenamente. Então, o trabalho infantil sempre foi e ainda infelizmente será uma prioridade daquilo que nós chamamos de inspeção do trabalho, né? A regulação do trabalho pelo Estado brasileiro. A polícia administrativa encarregada de combater ao menos esses abusos. Então, há várias formas de agressão, há várias formas de comprometer o nosso futuro, né? E essas formas têm que ser combatidas e essas formas têm que ser repudiadas por toda a sociedade. São muitos os exemplos de crianças que trabalham. Vamos ouvir o depoimento de Solange Leniak. Eu, em 1976, eu migrei para Porto Alegre. O que eu quero dizer com isso? Deixei minha família biológica, eu queria estudar.
Crianças são expostas a riscos quando trabalham. O trabalho, que é feito por adultos, não se adapta às crianças. São inúmeros os casos de acidentes de trabalho com crianças. Pessoas com deficiência, que adquirem a deficiência após um período de vida, têm uma reabilitação mais dificultada, porque tem que reaprender como conviver em sociedade, como realizar as suas tarefas. É diferente de uma pessoa que já nasce com a deficiência, que vai se adaptando durante toda a sua vida. No meu caso, eu já nasci com uma deficiência visual, que fui perdendo a visão aos poucos, e muito fácil foi a minha adaptação para me incluir no mercado de trabalho e hoje poder exercer, por exemplo, a atividade de auditor fiscal do trabalho. Diferente é por uma criança que sofre uma amputação, ou sofre uma perda visual, uma perda auditiva, em decorrência de um acidente de trabalho, pois ela vai ter que reaprender, depois de algum momento da infância, a como se locomover, a como exercer as suas atividades diárias. A sociedade em geral considera o trabalho formador. Será que o trabalho infantil também é formador? Vamos ouvir Jaqueline Lenzi Gatti Elber, pediatra, especialista em saúde e segurança do trabalho, do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Porto Alegre. O trabalho, ele tem um significado a nível social, a gente se reconhece através do trabalho. Quando a gente conhece alguém, a gente pergunta o que a pessoa, como é teu nome e o que a pessoa faz. Então, existe uma certa dificuldade em função do valor simbólico que o trabalho ocupa na sociedade e para os indivíduos. Existe uma certa dificuldade das pessoas associarem o trabalho a coisas ruins. Normalmente a gente pensa trabalho e não pensa que esse trabalho ele traz riscos, né? Todo o trabalho ele envolve algum grau de risco, né? E especialmente quando a gente está falando em crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes, eles têm aspectos de desenvolvimento físico, psicológico, de necessidades nutricionais e necessidades de afeto, que são extremamente diferentes do adulto. Então, a gente tem que imaginar que as crianças e adolescentes que trabalham, eles não estão num trabalho que é brincadeira, que é trabalho de criança. O trabalho que as crianças executam é o mundo do trabalho adulto, em que a criança acaba tendo que ser precocemente um adulto, ela acaba tendo que crescer precocemente, né, e está exposta aos riscos da atividade que ela ocupa. Então, quando a gente diz que o trabalho ele é formador do indivíduo, eu digo que para a criança e para o adolescente esse trabalho não é formador, esse trabalho é deformador. Desde 2004, o Ministério da Saúde, através da Divisão de Saúde do Trabalhador, elencou a questão dos acidentes com crianças e adolescentes como de notificação compulsória, né? Além de outras doenças relacionadas ao trabalho para adulto. Então, assim, foi feito um levantamento dessas notificações de 2007 até 2014, nós tivemos em torno de 16.500 acidentes de trabalho envolvendo crianças de 5 a 17 anos. Desses 16.000, 163 foram mortes. E quando a gente fala que o trabalho infantil ele é deformador, é porque a coluna da criança, tanto o aspecto de desenvolvimento ósseo quanto muscular, ele também está em desenvolvimento. Então, se a gente submete a uma criança a atividades que envolvam peso excessivo ou que envolva a criança ficar várias horas em pé ou até mesmo sentada de forma inadequada, como o crescimento ósseo no menino se completa aos 21 anos e na menina se completa aos 18, certamente essa criança que tiver um trabalho dioturnamente vai desenvolver deformidades ósseas. Será que é possível proteger os jovens adolescentes após os 14 anos do trabalho infantil? Denise Natalina Brambila, auditora fiscal do trabalho e coordenadora do projeto de aprendizagem, nos responderá essa questão. Nós temos como uma medida
de combate ao trabalho infantil a partir dos 14 anos, a aprendizagem profissional, que é uma lei, é uma obrigação legal. Todas as empresas com mais de 7 empregados deverão contratar 5% no mínimo de aprendizes. No Rio Grande do Sul nós temos um número a demanda no Rio Grande do Sul é de 97.500 aprendizes, nós conseguimos chegar ao número de 55 mil. Temos então, dessa forma, ainda quase 50% a ser alcançado. É uma atitude, é um combate ao trabalho infantil, à exploração do trabalho infantil, porque o jovem com 14 anos poderá ser aprendiz, ter a carteira assinada, ganhar meio piso regional, férias, 13º, fundo de garantia, vale transporte, e ainda estará aprendendo uma profissão para ingressar no mundo do trabalho. E eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho bem cedo, né? Muito antes de entrar no curso. Comecei a trabalhando no negócio da minha família, que durou um período de 2 anos, e depois disso já entrei no curso com um nível mais pensando no mercado de trabalho. O curso hoje me deu possibilidades de estar trabalhando numa empresa de um nível muito grande e me deu possibilidades de apresentações de projeto, formulações de projetos, que hoje para mim é muito importante. Hoje vemos muitos jovens precocemente trabalhando já e primeiramente eu acho que sempre vem o estudo primeiro. E hoje o Pontos Pobres está podendo dar hoje para muitos alunos o curso, né, técnico, profissionalizante, e isso é muito importante. Eu acho que a importância do estudo hoje no Brasil é muito importante. Para entrar no mercado de trabalho, temos que ter o estudo e acho que isso é um ponto positivo e muito significativo no futuro. Antes de trabalhar, todo jovem deveria estudar. Qual é o percentual de crianças trabalhadoras? Qual é o papel da fiscalização? Quem nos dará essas respostas é Roberto Padilha Guimarães, auditor fiscal do trabalho e coordenador do projeto de fiscalização do trabalho infantil. A Inspeção do Trabalho, desde a sua criação, se preocupa com as questões relacionadas com o trabalho infantil. No século XIX, já se verifica inspetores do trabalho ingressando em fábricas, buscando a proteção de crianças e adolescentes no ambiente de trabalho. No Brasil, a atuação da Inspeção do Trabalho no combate ao trabalho infantil tem sua atuação mais significativa a partir dos anos 90, após a Constituição Federal de 88, que adotou o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes no Estado brasileiro. A experiência da Auditoria Fiscal do Trabalho no combate ao trabalho infantil tem demonstrado que o trabalho infantil trata-se de um fenômeno complexo, havendo a necessidade da intervenção de vários órgãos e entidades para o combate ao trabalho infantil nas suas diferentes formas, havendo a necessidade de intervenções específicas com o objetivo de efetivação das ações realizadas. As famílias que incentivam suas crianças a trabalhar reproduzem um ciclo de pobreza. Lúcia Manuela Selbach, auxiliar de serviços gerais, conta a sua história e a luta para quebrar esse ciclo. Fui adotada por um casal de alcoólatra. Com 5 anos comecei a trabalhar
para poder me sustentar. Não consegui estudar, porque eu tinha que ajudar minha mãe a sustentar os 8 filhos. E os meus, hoje, são grandes, estão aqui trabalhando e sempre digo para eles estudarem para ser alguém na vida. Quando falamos nos rumos que queremos para o país, a primeira palavra que vem é educação. Erradicar o trabalho infantil necessariamente está ligado à educação, porque não há educação possível de qualidade e que prepare o jovem e a criança para o futuro se o jovem e a criança trabalham. O Ministério Público do Trabalho vem atuando fortemente no combate ao trabalho infantil e essa atuação tem 2 frentes bem definidas. Uma delas é uma frente de investigação, onde se busca sempre fiscalizar, buscar nas empresas e na área informal também o trabalho irregular e propomos para os infratores um termo de ajustamento de conduta, onde o infrator se compromete a no futuro não mais reincidir naquele erro. Essa então é uma frente que é feita num viés de investigação e de penalização, porque muitas vezes, inclusive, ajuizamos ações contra esses infratores e obtemos indenizações que são geralmente revertidas para campanhas e para mobilizações vinculadas ao combate ao trabalho infantil. Uma outra frente que é muito importante é uma relacionada à articulação interinstitucional. É a que, por exemplo, funciona no âmbito do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse tipo de articulação é importante porque estamos com metas bem definidas. Até 2015 necessitamos erradicar as piores formas de trabalho infantil e até 2020 erradicar no país qualquer tipo de trabalho infantil. Essas metas vão ser alcançadas, obviamente, com o combate, com a investigação, com a fiscalização, mas também vão ser alcançadas com mudança de cultura. Leve a sério quando eu estiver brincando. Sou criança e sei do que estou falando. Leve a sério quando eu estiver brincando. Sou criança e sei do que estou falando. E o Estado? O que está fazendo para proteger as crianças e adolescentes do trabalho infantil? De janeiro de 2014 a setembro, o Rio Grande do Sul registrou 7.361 casos de violência contra crianças e 32.763 casos contra adolescentes. Em Porto Alegre, foram 1.215 casos contra crianças e 5.410 casos contra adolescentes. É importante afirmar que o Rio Grande do Sul já instalou 14 delegacias de polícias especializadas para atendimento qualificado, que ajuda a proteger a criança e adolescente, especialmente no que se refere à exploração sexual comercial, que está inserida nas piores formas de trabalho infantil, segundo a Convenção 182 da OIT, que o Brasil é signatário. E desde o ano passado, nós estamos realizando atividades junto à sociedade gaúcha, visando conscientizá-la desse grande e grave problema social e buscando incutir na nossa sociedade as questões básicas a respeito de que criança não trabalha, de que ela tem prioridade no seu tratamento, no seu cuidado, junto e feito especificamente pelos pais, pela sociedade e principalmente pelo Estado. Nós estamos atuando também junto aos nossos juízes do trabalho da região para que eles se comprometam e se unam nesta campanha, principalmente no que diz respeito à autorização, as concessões de autorização para o trabalho de menores, de adolescentes menores de 16 anos. O SEDICA tem por objetivo formular políticas públicas que garantam direitos de crianças e adolescentes. Tais direitos incluem a erradicação do trabalho infantil. O trabalho infantil ele é visto de diversas formas. Consideramos as piores formas o trabalho infantil escravo e a exploração sexual.
As piores formas do trabalho infantil fazem com que a infância seja abreviada, a criança seja inserida no mundo adulto muito precocemente, fazendo com que sua saúde, sua educação não aconteçam de forma apropriada, fazendo com que elas não se capacitem e não se qualifiquem para um futuro melhor. Isso. Tá. Hoje estamos aqui para falar da importância que o Estado tem enquanto política de assistência social na erradicação do trabalho infantil. Somos gestores da política e temos como premissa assessorar os municípios na elaboração dos seus planos, para que direcionem, né, e erradiquem o trabalho infantil no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto Ministério do Desenvolvimento Agrário, é importante dizer que estamos comprometidos contra toda e qualquer forma de exploração da criança e adolescente, com trabalhos por violências. Estamos aqui reafirmando nosso compromisso com a criança e adolescente. É importante que façamos e que sejamos protagonistas de um processo onde coloque as pessoas sentadas para discutir essa situação, que no meio rural é cultural, né? Então, mudar uma cultura exige um processo, sim, que demanda trabalho, esforço, mas olhar no olho, conversar e dialogar. Nós não podemos nos omitir dessa situação. Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário atua com ações como o Pronatec, com a Arca das Letras, que são programas com foco no adolescente. Estaremos também desenvolvendo o Pronatec Adolescente Campo, que com foco mais direcionado a esse adolescente que está na região rural e que possa estar com o trabalho infantil. O trabalho do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador do Rio Grande do Sul não está concluído. É um desafio diário que tem como alicerce a perseverança e a necessidade de quebrarmos urgentemente mais esse paradigma. Ao mesmo tempo que a gente agradece a todos quantos se mantiveram perseverantemente articulados no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, um desafio realmente de perseverança, de continuidade desse processo, porque nós não concluímos o trabalho. A meta ainda não foi atingida. Há muitas crianças ainda e adolescentes tendo a sua mão de obra exploradas, e é isso que nós queremos acabar, erradicar de verdade. Agradecer de modo especial as próprias crianças e adolescentes que nos desafiam com essa sua realidade a não nos mantermos calados diante dessa injustiça, dessa falta, dessa violação de um direito tão importante que crianças e adolescentes têm, de viver a sua faixa etária de criança e de adolescente plenamente, para que eles sejam depois adultos plenos, adultos equilibrados, adultos realmente responsáveis, que é tudo que se quer para crianças e adolescentes. Deixa a criança viver a infância. Deixa a criança viver a infância. Deixa a criança viver a infância. Deixe a criança viver a infância. Deixe a mente da criança viajar no tempo e espaço, enquanto a nossa viaja num futuro de adultos melhores.
criança, eu sei do que estou falando. Leve a sério quando eu estiver brincando. Sou criança, eu sei do que estou falando. Trabalho não é brincadeira, só gente grande deve trabalhar. De janeiro de 2014 a setembro, o Rio Grande do Sul registrou 7.361 casos de violência contra crianças e 32.763 casos contra adolescentes. Em Porto Alegre, foram 1.215 casos contra crianças e 5.410 casos contra adolescentes. É importante afirmar que o Rio Grande do Sul já instalou 14 delegacias de polícias especializadas para atendimento qualificado, que ajuda a proteger a criança e adolescente, especialmente no que se refere à exploração sexual comercial, que está inserida nas piores formas de trabalho infantil, segundo a Convenção 182 da OIT, que o Brasil é signatário. E eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho bem cedo, né? Muito antes de entrar no curso. Eu comecei trabalhando no negócio da minha família, que durou um período de 2 anos, e depois disso já entrei no curso com um nível mais pensando no mercado de trabalho. O curso hoje me deu possibilidades de estar trabalhando numa empresa de um nível muito grande e me deu possibilidades de apresentações de projetos, formulações de projetos, que hoje para mim é muito importante. Hoje vemos muitos jovens precocemente trabalhando já e primeiramente eu acho que sempre vem o estudo primeiro. E hoje o Pontos Pobres está podendo dar hoje para muitos alunos o curso, né, técnico, profissionalizante, e isso é muito importante. Eu acho que a importância do estudo hoje no Brasil é muito importante. Para entrar no mercado de trabalho, temos que ter o estudo, e acho que isso é um ponto positivo e muito significativo no futuro. Antes de trabalhar, todo jovem deveria estudar. O SEDICA tem por objetivo formular políticas públicas que garantam direitos de crianças e adolescentes. Tais direitos incluem a erradicação do trabalho infantil. O trabalho infantil ele é visto de diversas formas. Consideramos as piores formas o trabalho infantil escravo e a exploração sexual. As piores formas do trabalho infantil fazem com que a infância seja abreviada, a criança seja inserida no mundo adulto muito precocemente, fazendo com que sua saúde, sua educação não aconteçam de forma apropriada, fazendo com que elas não se capacitem e não se qualifiquem para um futuro melhor. Nós temos como uma medida de combate ao trabalho infantil, a partir dos 14 anos, a aprendizagem profissional, que é uma lei, é uma obrigação legal. Todas as empresas com mais de 7 empregados deverão contratar 5% no mínimo de aprendizes. No Rio Grande do Sul nós temos um número a demanda no Rio Grande do Sul é de 97.500 aprendizes, nós conseguimos chegar ao número de 55 mil. Temos então, dessa forma, ainda quase 50% a ser alcançado. É uma atitude, é um combate ao trabalho infantil, à exploração do trabalho infantil, porque o jovem com 14 anos poderá ser aprendiz, ter a carteira assinada, ganhar meio piso regional, férias, 13º, fundo de garantia, vale transporte, e ainda estará aprendendo uma profissão para ingressar no mundo do trabalho. O trabalho, ele tem um significado a nível social, a gente se reconhece através do trabalho. Quando a gente conhece alguém, a gente pergunta o que a pessoa, como é teu nome e o que a pessoa faz. Então, existe uma certa dificuldade em função do valor simbólico que o trabalho ocupa na sociedade e para os indivíduos. Existe uma certa dificuldade das pessoas associarem o trabalho a coisas ruins. Normalmente a gente pensa trabalho
e não pensa que esse trabalho ele traz riscos, né? Todo o trabalho ele envolve algum grau de risco, né? E especialmente quando a gente está falando em crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes eles têm aspectos de desenvolvimento físico, psicológico, de necessidades nutricionais e necessidades de afeto que são extremamente diferentes do adulto. Então, a gente tem que imaginar que as crianças e adolescentes que trabalham, eles não estão num trabalho que é brincadeira, que é trabalho de criança. O trabalho que as crianças executam é o mundo do trabalho adulto, em que a criança acaba tendo que ser precocemente um adulto, ela acaba tendo que crescer precocemente, né, e está exposta aos riscos da atividade que ela ocupa. Então, quando a gente diz que o trabalho ele é formador do indivíduo, eu digo que para a criança e para o adolescente esse trabalho não é formador, esse trabalho é deformador. Desde 2004, o Ministério da Saúde, através da Divisão de Saúde do Trabalhador, elencou a questão dos acidentes com crianças e adolescentes como de notificação compulsória, né? Além de outras doenças relacionadas ao trabalho para adulto. Então, assim, foi feito um levantamento dessas notificações de 2007 até 2014, nós tivemos em torno de 16.500 acidentes de trabalho envolvendo crianças de 5 a 17 anos. Desses 16.000, 163 foram mortes. E quando a gente fala que o trabalho infantil ele é deformador, é porque a coluna da criança, tanto o aspecto de desenvolvimento ósseo quanto muscular, ele também está em desenvolvimento. Então, se a gente submete a uma criança a atividades que envolvam peso excessivo ou que envolva a criança ficar várias horas em pé ou até mesmo sentada de forma inadequada, como o crescimento ósseo no menino se completa aos 21 anos e na menina se completa aos 18, certamente essa criança que tiver um trabalho dioturnamente vai desenvolver deformidades ósseas. Enquanto Ministério do Desenvolvimento Agrário, é importante dizer que estamos comprometidos contra toda e qualquer forma de exploração da criança e adolescente, com trabalhos por violências. Estamos aqui reafirmando nosso compromisso com a criança e adolescente. É importante que façamos e que sejamos protagonistas de um processo onde coloque as pessoas sentadas para discutir essa situação, que no meio rural é cultural, né? Então, mudar uma cultura exige um processo, sim, que demanda trabalho, esforço, mas olhar no olho, conversar e dialogar. Nós não podemos nos omitir dessa situação. Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário atua com ações como o Pronatec, com a Arca das Letras, que são programas com foco no adolescente. Estaremos também desenvolvendo o Pronatec Adolescente Campo, que com foco mais direcionado a esse adolescente que está na região rural e que possa estar com um trabalho infantil. Ao mesmo tempo que a gente agradece a todos quantos se mantiveram perseverantemente articulados no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, um desafio realmente de perseverança, de continuidade desse processo, porque nós não concluímos o trabalho. A meta ainda não foi atingida. Há muitas crianças ainda e adolescentes tendo a sua mão de obra exploradas. E é isso que nós queremos acabar, erradicar de verdade. Agradecer de modo especial as próprias crianças e adolescentes que nos desafiam com essa sua realidade a não nos mantermos calados diante dessa injustiça, dessa falta, dessa violação de um direito tão importante que crianças e adolescentes têm, de viver a sua faixa etária de criança e de adolescente plenamente, para que eles sejam depois adultos plenos, adultos equilibrados, adultos realmente responsáveis, que é tudo que se quer para crianças e adolescentes. Fui adotada por um casal de alcoólatra. Com 5 anos comecei a trabalhar para poder me sustentar. Não consegui estudar.
porque eu tinha que ajudar minha mãe a sustentar os 8 filhos. E os meus, hoje, são grandes, estão aqui trabalhando e sempre digo para eles estudarem para ser alguém na vida. Boa parte da própria inspeção do trabalho nasceu da necessidade de combater o trabalho infantil. No início, nos primórdios da Revolução Industrial, o trabalho infantil foi intensamente utilizado e a condição foi tão violenta, as formas de exploração foram tão violentas que isso levou a uma forma de regulação pelo próprio Estado. Dessa regulação nasceu a inspeção do trabalho, com uma parte dela ao menos voltada para essas questões. O trabalho infantil, o trabalho precoce, é capaz de impactar muito seriamente a vida daquelas pequenas pessoas. Durante o período de infância e também na adolescência, os nossos sistemas biológicos ainda estão em fase de formação. E essa formação precisa de condicionantes para que ela possa se desenvolver plenamente. Então, o trabalho infantil sempre foi e ainda, infelizmente, será uma prioridade daquilo que nós chamamos de inspeção do trabalho, né? A regulação do trabalho pelo Estado brasileiro. A polícia administrativa encarregada de combater ao menos esses abusos. Então, há várias formas de agressão, há várias formas de comprometer o nosso futuro, né? E essas formas têm que ser combatidas e essas formas têm que ser repudiadas por toda a sociedade. A população que fica abarcada pelo trabalho infantil, diferente de outras violações de direito, se volta principalmente para as crianças vulneráveis socialmente, cujas famílias não tiveram acesso à educação e, portanto, também não investem na educação de seus filhos. E isso tudo faz com que elas se aproximem ou tenham mais facilidade de desenvolver atividades ligadas à exploração no trabalho infantil. A gente também pode apontar que essas famílias, muitas vezes, elas acreditam que a criança ingressando no trabalho infantil, ela vai aprender com mais rapidez e com mais facilidade um ofício para a vida adulta. A gente sabe que é exatamente o contrário. A criança que se envolve no trabalho infantil apresenta sérios prejuízos e a primeira manifestação é o afastamento da escola, com sérios prejuízos tanto no momento como no futuro dessa criança. Nós temos, por exemplo, hoje um instrumento informatizado que se chama FICAI, que permite levantar os dados das crianças que estão infrequentes ou que deixaram a escola. E ali aparece exatamente essa parcela da população, mais vulnerável, com mais dificuldade social, com pouca escolaridade dos pais, situação econômica precária. Isso tudo são fatores que facilitam o ingresso da criança no trabalho infantil. Isso. Hoje estamos aqui para falar da importância que o Estado tem, enquanto política de assistência social, na erradicação do trabalho infantil. Somos gestores da política e temos como premissa assessorar os municípios na elaboração dos seus planos, para que direcionem, né, e erradiquem o trabalho infantil no estado do Rio Grande do Sul. Pessoas com deficiência que adquirem a deficiência após um período de vida têm uma reabilitação mais dificultada, porque tem que reaprender como conviver em sociedade, como realizar as suas tarefas. É diferente de uma pessoa que já nasce com a deficiência, que vai se adaptando durante toda a sua vida. No meu caso, eu já nasci com uma deficiência visual, que fui perdendo a visão aos poucos, e muito fácil foi a minha adaptação para me incluir no mercado de trabalho e hoje poder exercer, por exemplo, a atividade de auditor fiscal do trabalho. Diferente é por uma criança que sofre uma amputação ou sofre uma perda visual, uma perda auditiva em decorrência de um acidente de trabalho, pois ela vai ter que reaprender, depois de algum momento da infância, a como se locomover, a como exercer as suas atividades diárias. A inspeção do trabalho, desde a sua criação,
se preocupa com as questões relacionadas com o trabalho infantil. No século XIX, já se verifica inspetores do trabalho ingressando em fábricas, buscando a proteção de crianças e adolescentes no ambiente de trabalho. No Brasil, a atuação da Inspeção do Trabalho no combate ao trabalho infantil tem sua atuação mais significativa a partir dos anos 90, após a Constituição Federal de 88, que adotou o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes no Estado brasileiro. A experiência da Auditoria Fiscal do Trabalho no combate ao trabalho infantil tem demonstrado que o trabalho infantil trata-se de um fenômeno complexo, havendo a necessidade da intervenção de vários órgãos e entidades para o combate ao trabalho infantil nas suas diferentes formas, havendo a necessidade de intervenções específicas com o objetivo de efetivação das ações realizadas. Quando falamos nos rumos que queremos para o país, a primeira palavra que vem é educação. Erradicar o trabalho infantil necessariamente está ligado à educação, porque não há educação possível de qualidade e que prepare o jovem e a criança para o futuro se o jovem e a criança trabalham. O Ministério Público do Trabalho vem atuando fortemente no combate ao trabalho infantil e essa atuação tem duas frentes bem definidas. Uma delas é uma frente de investigação, onde se busca sempre fiscalizar, buscar nas empresas e na área informal também o trabalho irregular e propomos para os infratores um termo de ajustamento de conduta, onde o infrator se compromete a no futuro não mais reincidir naquele erro. Essa então é uma frente que é feita num viés de investigação e de penalização, porque muitas vezes, inclusive, ajuizamos ações contra esses infratores e obtemos indenizações que são geralmente revertidas para campanhas e para mobilizações vinculadas ao combate ao trabalho infantil. Uma outra frente que é muito importante é uma relacionada à articulação interinstitucional. É a que, por exemplo, funciona no âmbito do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse tipo de articulação é importante porque estamos com metas bem definidas. Até 2015 necessitamos erradicar as piores formas de trabalho infantil e até 2020 erradicar no país qualquer tipo de trabalho infantil. Essas metas vão ser alcançadas, obviamente, com o combate, com a investigação, com a fiscalização, mas também vão ser alcançadas com mudança de cultura. E desde o ano passado, nós estamos realizando atividades junto à sociedade gaúcha, visando conscientizá-la desse grande e grave problema social e buscando incutir na nossa sociedade as questões básicas a respeito de que criança não trabalha, de que ela tem prioridade no seu tratamento, no seu cuidado, junto e feito especificamente pelos pais, pela sociedade e principalmente pelo Estado. Nós estamos atuando também junto aos nossos juízes do trabalho da região para que eles se comprometam e se unam nesta campanha, principalmente no que diz respeito à autorização, as concessões de autorização para o trabalho de menores, de adolescentes menores de 16 anos. Eu, em 1976, eu migrei para Porto Alegre. O que eu quero dizer com isso? Deixei minha família biológica, eu queria estudar.